Então vamos lá, 11.6, revisão do torque. Bom, a nossa ideia aqui nessa sessão é ampliar aquela definição do torque a fim de a gente começar a aplicá-lo agora a uma partícula que se move numa trajetória qualquer. Então, até agora há pouco, a gente estava associando ao torque somente a um movimento de rotação, a um movimento circular. Agora, a gente amplia essa noção para definir o torque em relação a um ponto fixo qualquer, e não necessariamente um eixo. Então, não precisa ser um eixo de rotação. Basta um corpo em movimento, um ponto fixo no espaço, que eu consigo, na teoria, né, definir ali um torque associado a esse ponto fixo. Então, o torque agora ele vai ser apresentado como um vetor, como já deveria, mas até então a gente ainda mantinha trabalhando sempre com um módulo. Agora a gente apresenta ele como um vetor, e esse vetor ele pode ter, na realidade, qualquer orientação. Então a ideia é o seguinte, para a gente expandir isso para um movimento de translação qualquer. Quero ampliar o conceito de torque para um movimento de translação qualquer. Suponha aqui o nosso sistema de coordenadas. Tá certo? E eu tenho aqui uma partícula que está aqui se movimentando aqui, com uma certa força F. Então está sendo acelerada nessa direção. Então tem uma partícula A que está aí no plano XY. Então essa partícula está no plano XY. E uma única força, então, age sobre essa partícula aí, tendo aqui uma certa posição R no espaço. Então, dado a minha origem, aqui é o meu sistema de coordenadas, eu tenho aí a minha posição da minha partícula A, dado por esse vetor R. Então, existe um ângulo aqui entre o meu R e o meu A, e o meu F, está aqui esse ângulo θ aqui. E a minha definição do torque, então, note que essa partícula não está rodando aqui não, ela está simplesmente passando aqui, está indo embora aqui, vai embora. Então ela está seguindo essa trajetória aqui, tá certo? E está indo embora. Ainda assim, eu consigo definir uma grandeza, né, que é o torque, que é dado, então, pelo produto vetorial de R vetor F. Então veja que, apesar de não ter um movimento de rotação, o que vai acontecendo com esse vetor R aqui, à medida que a partícula vai se deslocando? Então a partícula está aqui, aí passou um tempo, essa partícula veio parar aqui. Então você vê que o meu R aqui, ele tem um movimento aqui, que vai, né, no sentido anti-horário ali se movimentando, tá vendo? Nesse caso aí. Se a partícula continua a se movimentar e vem parar aqui em cima aqui, então meu R agora, Então, apesar de não ser um movimento circular, você vê que tem um movimento aqui de rotação do vetor R em torno do meu ponto aqui, É esse movimento aí de rotação do R, que não é agora um movimento que vai fazer o R rodar em volta do eixo aqui, porque ela não é um movimento circular, mas de qualquer maneira, você vê que ele está se deslocando aqui. Ele vai lá para o final, então você vai vendo que vai vendo um movimento desse raio aí. Então, se esse R ele se desloca no sentido anti-horário, então a gente tem um torque positivo. Vale enfatizar novamente. Vou pôr aqui até o desloca entre aspas. O torque
é positivo. E se for no sentido horário, né, o torque é um torque negativo. O torque dado o produto vetorial, né, ele é perpendicular ao R e perpendicular ao F. Então, pelo produto vetorial, isso é sempre verdadeiro. O torque sempre vai ser perpendicular a R e o torque sempre vai ser perpendicular ao F. O vetor resultante de um produto vetorial é um vetor perpendicular a ele. Então, o meu torque está aqui, ó. Visto que esses caras, o F está no plano XY, o R está no plano XY, então eu tenho um plano aqui XY, necessariamente o meu torque ele é perpendicular ao plano XY, então ele está na direção Z. Se ele é positivo, né, visto que o R está no sentido anti-horário, o meu R estivesse rodando nesse sentido aqui, aí o meu torque seria na direção menos Z. Esse resultado você pode obter diretamente da regra da mão direita, tá certo? Isso aí é a mesma coisa da regra da mão direita. Mas se basta também fazer essa análise aí. Você olha qual é o vetor R, qual é o vetor F, se atenta que o torque é perpendicular ao R e ao F, dado o produto vetorial, né? Então, o produto vetorial resulta um vetor perpendicular aos dois. E ele é positivo ou negativo, dependendo se o R está no sentido horário ou no sentido anti-horário. O produto vetorial é basicamente aquela tesoura, tá certo? Ó, se o R e F forem paralelos, o produto tensorial é zero. A partir do momento que você vai abrindo a tesoura aqui, ó, vai abrindo a tesoura, ou seja, o R e o F vão começando a aumentar o ângulo entre eles, começa a aparecer um vetor aqui perpendicular aos dois, que é máximo quando o ângulo entre eles for 90 graus. Quando o R e o F tiver um ângulo de 90 graus, o torque é máximo. Aí, se continuar abrindo, né, aí ele começa a diminuir, vira 180 graus é zero, depois continua, aí vai no sentido contrário agora. Então você vai abrindo a tesoura, faz crescer, fecha a tesoura, faz diminuir esse vetor. E é um vetor sempre perpendicular aos dois. Então, estender essa noção de torque é relevante, a gente consegue estudar a dinâmica, mesmo de objetos de translação, né, translacionando através do torque e através de uma grandeza que a gente já vai introduzir já, que é chamado de momento angular. O que faz, então, é todo sentido a gente estender essa noção para movimentos quaisquer. O módulo do torque aqui, só para enfatizar, ele é tal que ele é igual ao módulo de R, módulo de F, vezes o seno do ângulo entre eles. Esse ângulo θ aí é o menor ângulo entre o R e o F, quando a origem dos dois forem únicas. Então, ó, se eu pegar o meu F aqui, ó, colar está aqui o meu F. Eu coloco os dois na mesma origem, então eu coloquei o F e o R na mesma origem. O ângulo é o menor ângulo entre eles, não é esse aqui não, ó. Não é esse, é o menor ângulo entre o R e o F quando os dois estiverem na mesma origem. Esse é o ângulo θ aqui entre eles, que é um análogo a eu estender aqui, né, e pegar o menor ângulo aqui também. Mas isso vale enfatizar, então, o ângulo θ é o menor ângulo entre R e F quando a origem coincide. Então, esse é o meu ângulo θ. Bom, vamos dar uma... Como a gente já viu nos outros casos, você pode escrever isso em termos da força perpendicular, né? Então, novamente, aqui e aqui. Então, se eu tenho a minha partícula
aqui, tá aqui o meu R, e vou pôr o meu F agora aqui, por exemplo, ó. Tá aqui o meu F, tá aqui o meu R. Aí eu venho aqui, estico aqui o meu F, o meu R. E eu posso escrever, então, ó, esse aqui é o meu ângulo θ. E agora eu escrevo F como duas componentes, não é isso? Posso escrever ele como uma parte que é radial aqui, e uma outra componente aqui, que é tangencial aqui, ó. Tá certo? Só estou decompondo F em duas partes. Um F que eu chamo de perpendicular a R e um F que eu chamo paralelo a R. Se você se atentar, o seu F é a soma de F perpendicular mais F paralelo, né? Se eu pegar esse vetor aqui e somar com esse vetor aqui, o resultado é esse vetor aqui. Bom, se aqui é θ, aqui é 90, aqui é 90 menos θ. Então, se aqui é 90 menos θ e aqui é 90, então aqui é θ também. Então, aqui é θ. De forma que aqui eu tiro que seno de θ é igual, ó, tá aqui o meu triângulo retângulo aqui, seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, f de t sobre f, módulo, módulo. O que implica, então, que o meu f tangente aqui é igual ao módulo de f seno de θ. Visto que o torque em módulo é igual ao módulo de R, módulo de F, seno de θ, isso aqui é, então, o meu F perpendicular. Ou seja, é o módulo de R, módulo de F, é perpendicular entre os dois. Tá certo? Então, isso aí é o meu torque. Eu também posso escrever em termos do vetor R. Então, eu vou pegar esse desenho, vou fazer o análogo e não vou decompor o F, né? Eu vou decompor o R agora, também posso fazer a mesma brincadeira. Então, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo desenho, coisa que a gente já fez no passado. Copiar, colar. Então, aqui eu simplesmente troco de novo aqui, ó, vou pegar o meu F, aqui, e agora eu vou descrever o raio em termos das componentes perpendicular e paralelo a F. Então, eu vou pegar o F aqui, vou esticar ele aqui, ó. Então, eu consigo escrever o R agora, ó, como? Como um vetor aqui e um vetor aqui. Olha só como isso aqui é interessante, ó. Esse aqui é o meu R paralelo e esse aqui é o meu R perpendicular. Certo? Só troquei o R por outras duas componentes. Presta atenção aí que isso aqui é importante. Ó, aqui é o meu ângulo θ. Então, aqui é o meu ângulo θ também, tá vendo? Ó? Aqui, não é isso? Ó? Se aqui é θ, aqui é θ também. Então, daqui eu tiro também que o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o R perpendicular, sobre o módulo de R. O que implica, então, que o meu R perpendicular é igual ao módulo de R seno de θ. Então, ó, o meu torque é igual ao quê?
ao R vetor F, cujo módulo, então, é igual ao módulo de R, módulo de F, seno de θ, que, por sua vez, é igual, então, ao módulo de F, módulo de R perpendicular. Por que esse resultado é interessante? Ó? Que vai na linha da sua pergunta, não sei quem falou. Ó. Enquanto esse objeto está se movimentando para cá com a força constante, ó, esse R aqui não muda. Ó. Tá vendo? Ó? Esse R aqui é constante, aqui é fácil de enxergar. Ó. Então, por mais que ele vai se afastando a partícula, e o R vai mudando aqui, ó, o ângulo vai mudando de tal maneira que essa grandeza aqui fica fácil de enxergar, ela é constante. Ó. Por quê? Porque o R perpendicular não muda, ó, à medida que ela está indo embora aqui. Ó. Tá vendo? Ela está indo embora aqui com uma força constante, o F é o mesmo, o R é o mesmo, e o torque é, então, o mesmo também. Independente do R, do módulo do R estar aumentando. Porque apesar do módulo de R estar aumentando, o seno de θ está diminuindo. E o R seno de θ é uma constante que é dado por R perpendicular. Então o torque não varia também, apesar de ela estar se movimentando. Beleza? Aí ficou claro, né? Ok? Então, ó, a extensão pode ser feita, é natural. Esse R aqui é chamado de braço de alavanca, não se esqueça. Esse R aqui é o meu braço de alavanca. Alavanca que está bem mal escrito. Alavanca. E o torque ele é constante, então, se a minha força for constante atuando sobre o sistema. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer um exemplo, então, que é o exemplo 11.3, porque tem coisas interessantes que a gente precisa trazer. Então, está aqui o livro. Ó, tem o teste também. Ó. O vetor posição... Eu vou fazer esse e vou fazer também o exemplo 11.3. O vetor R de uma partícula aponta no sentido positivo do eixo Z. Então, ó, sistema de coordenadas. Opa, tá péssimo. Sistema de coordenadas. Aqui, aqui e aqui. Y, X, Z. Então, o vetor posição R de uma partícula aponta no sentido positivo de Z. Então, está aqui o teu R. Certo. Se o torque com que a partícula é submetido é zero, aponta no sentido negativo de x e aponta no sentido negativo de y, qual é a orientação da força responsável pelo torque? Então, ó, esse aqui, de certa maneira, é tranquilo. Ó. Você precisa se atentar ao produto vetorial. O produto vetorial é R vetor F. Se o torque é zero, necessariamente os dois vetores R e F são paralelos, porque daí o seno do ângulo entre eles é zero, porque o ângulo entre eles é zero. Se eu pegar e colocar um vetor F aqui, ou mesmo aqui, o seno fica seno de zero ou seno de 180, e isso faz com que o torque seja zero. Então, se o torque está submetido a zero, a orientação da força responsável pelo torque é ou Z ou menos Z. Agora, então, o meu R é na direção Z versor. Agora, se o torque aponta no sentido negativo de x, qual a direção da força? Então, você precisa saber do produto vetorial. O produto vetorial é isso aqui, ó, x, y, z, x, y, z. Então, produto vetorial de x com y dá z.
Produto vetorial de y com z dá x. Produto vetorial de z com x dá y. Então, ó, se eu tenho menos x aqui, ó, se fosse yz, daria x. Agora, z com y dá menos x. Então, aqui é y versor positivo, porque yz dá x, logo zy dá menos x. Então, o produto vetorial de z com y é menos x. Então, para ele dar na direção menos x versor, o torque, a força tem que estar em y. Esse é o item B. E se ela tivesse no sentido negativo de y, o torque, então, ó, se eu tenho z aqui e eu quero que o torque seja no sentido negativo de y, então eu tenho o seguinte, ó, z com x dá y. Então, para dar menos y, tem que ser z com menos x. Porque z com x dá y, z com menos x dá menos y. Então, esse aqui é a minha força no item B. Essa aqui é a minha força no item C. E no item A, a força ela é paralela ao R. Porque quando ela é paralela, aí o produto vetorial é igual a zero. Beleza? Esse aí é, então, para entender os sentidos, né, desse torque. É o produto vetorial. Começa a se atentar no produto vetorial que ele vai te trazer as evidências aí que você precisa. Em relação ao exemplo 11.3. Professor, Sim. o senhor decompôs a força e o raio para a gente saber que eu não necessariamente vou precisar da força, mas do F1. E do raio, que eu não vou precisar necessariamente do raio, mas do F1. Seria tipo isso? O que você está falando? Desse pedaço aqui, você fala? Isso. O senhor decompôs para mostrar para a gente que não precisa do raio necessariamente. Sim, do F1, seria isso? Veja, o que eu quero dizer é que é completamente análogo. Você calcular isso aqui, você calcular isso aqui, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. É isso que eu quero dizer. Então, porque no fundo, tanto isso quanto isso é exatamente módulo de R, módulo de F vezes seno de θ. Essa que é a ideia. Então, você pode ou decompor a força nas componentes, uma paralela e a outra perpendicular ao raio, ou você pode decompor o raio como sendo uma componente paralela e a outra perpendicular à força. Então, tanto faz eu fazer essa decomposição ou essa decomposição. O torque sempre vai ser o mesmo. É a mesma expressão. Ó. Isso aqui é igual a isso, assim como isso aqui é igual a isso. Logo, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Isso aqui também é igual a módulo de R, módulo de F tangencial. É a mesma coisa, é o mesmo número, é idêntico, não muda nada. Isso aqui é o torque também. Você fazer de um jeito ou fazer de outro, tanto faz como tanto fez. São análogos. Era isso a pergunta? Sim, era isso, professor. Valeu. Beleza. Em relação ao exemplo 11.3, é o seguinte, ó, não vou fazer em detalhes os números, mas só para a gente entender as orientações dos vetores. Ó. Então, na figura 11A, que é essa figura aqui, opa, deixa eu pôr aqui que eu não pus ele ainda. Tá aqui. Na figura 11A, que é essa figura aqui, você tem três forças, todas de módulo 2 newton. Então, você tem uma força que aponta na direção menos x, você tem uma força que aponta na direção menos y, e você tem uma força que aponta na direção menos e. Menos x é F1, menos y é F3 e menos e é F2. Muito bem.
A partícula ela está no plano x, y. Eu estou vendo ela no plano xz, para falar a verdade, né? A partícula está no plano xz. Ele confundiu aqui. A partícula está no plano xz em um ponto A, dado por um vetor posição r, né? Está aqui o meu vetor r, tal que o r é igual a 3 metros, e esse θ aqui é igual a 30 graus. Certo. Aí, ó, ele fala o seguinte: a força F1 é paralela ao eixo x, a força F2 é paralela ao eixo z e a força F3 é paralela ao eixo y. Quais são os torques em relação à origem? Então, aqui, por que eu estou enfatizando esse exemplo? Porque vocês têm que tomar cuidado para determinar o ângulo entre o raio e a força. É mais nesse sentido. Por isso que eu estou pegando esse exemplo aí, para enfatizar isso, para não ter erro. Então, ó, o ângulo, por exemplo, entre R e F2 não é esse ângulo aqui, ó. Não é esse ângulo, tá certo? Porque o que eu tenho que fazer é esticar o R e aí vou pegar esse ângulo aqui, ó. Então, eu vou até desenhar aqui, ó. Vamos pegar minhas anotações aqui, deixa eu ver. Tools, annotate, line. Tá aqui, ó. Ó. Eu tenho que pegar o meu R aqui, estender ele, tá certo? E o ângulo entre o F2 e o raio é esse ângulo aqui, ó. Esse dá 90 e mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uma linha aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que eu pego uma linha qualquer. Tools, annotated, line, de novo, isso, ó. É esse ângulo entre esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Esse é o ângulo entre F e R, e não esse ângulo aqui interno, ó, que é o que o cara fala. Você pode pegar o F2, ó, e trazer aqui, ó. Então você vai ter o ângulo entre o raio e o F2 como sendo esse ângulo maior aqui. Quer ver, ó? Vamos ver aqui na figura aqui, ó. Ó, aqui, ó, exatamente, tá vendo, ó? Ele pegou e trouxe o F2 aqui, ó, na origem e viu o ângulo entre eles, ó. Então você tinha o ângulo θ e mais os 90 graus aqui, porque o F2 ele aponta aqui para baixo, tá certo? Então dá um ângulo, como eu disse, é maior do que 90 graus. É 90 mais os 30, que é exatamente o 30 que tinha aqui. Então é para isso que eu estou enfatizando esse exercício. Ó, o F3 e o raio. Qual que é o ângulo entre o F3 e o raio? Também tenho que esticar esse cara aqui, ou eu venho e coloco o F3 aqui na origem, ó. Que acho que é o jeito mais fácil de você enxergar. Cadê o F3 aqui? Ó, o F3 aqui, aqui ele pôs a ponta, tá vendo? Aqui está apontando para dentro, ó, ele pôs num outro plano. Deixa eu ver se tem algum... Não, não tem. Ele só tem esse mesmo, ó. Então tá aqui, ó, o F3 apontando lá para dentro, tá certo? Aqui para dentro, ó. E o R1 aqui apontando aqui, ó, no plano ZX. Então, se o R está no plano ZX e o F3 está no Y, o ângulo entre o F3 e o R é um ângulo de 90 graus, tá certo? O ângulo F3 e o R, ó, um está no plano, independente de ele estiver aqui no plano aqui, ó, o meu F3 está aqui, ó, o vetor está aqui, o vetor pode estar em qualquer lugar no plano. Se o meu vetor F3 é perpendicular a esse plano, então o ângulo entre o R3, entre o R e o F3 é um ângulo de 90 graus. Tá certo? E a mesma coisa eu faço com o F1 agora. O F1 está no plano XZ, então eu trago ele aqui para a origem aqui, ó, e vejo qual é o menor ângulo entre eles. Ó. Então meu F1, cadê o... Ó, o F1 está aqui, ó. O F1 está aqui e o R está aqui. Tá certo? Os dois estão no plano ZX, ó. Então tem 90 graus aqui, porque o outro está apontando... Vamos desenhar aqui de novo. Annotate, line. Aqui, ó. Isso, ó. Ó, aqui
está o meu F1, ó. Se eu trouxer aqui na origem, aqui, ó. Tá vendo? Tá seguindo essa linha aqui, ó. Então, tá aqui o meu F1, esse cara tá no plano. Então, eu tenho 90 graus daqui até aqui, e mais esse ângulo aqui, ó, que é 90 menos θ. Tá certo? Então, o meu F1 aqui, ó, ele tem exatamente, ó, 90 e mais 90 menos θ aqui, ó, que é 60. Ou seja, dá um ângulo de 150. Então, só trouxe esse exemplo para a gente enfatizar isso aí e tomar um certo cuidado com entre esses ângulos, entre o raio e a força. Porque, acredite, é muito comum você chegar e pôr aqui o ângulo aqui, ó, entre o R e o F. Mas não é isso, é estender o R e ver o ângulo entre eles. Ou fazer como o livro faz, né, pegar o F, trazer na origem e pegar o menor ângulo entre os dois, com os dois vetores situados na origem. Tá certo? Aí o exemplo vocês fazem depois aí com cuidado e tal, mas é importante ter isso em mente. Beleza? Então, esse aí é o conceito do torque agora, estendido, tá certo? A gente estende, então, a definição dele agora para o movimento de translação também. Se atente aqui, ó, essa figura aqui é importante, de que se a força é constante, então o módulo do torque é constante, porque você tem o R fixo, você tem o F fixo, o R é o R perpendicular, o R perpendicular é constante, a minha força é uma força constante, essa força é perpendicular ao R perpendicular aqui, né, como o próprio nome diz. Então, o torque vai ser esse vetor aqui, vezes esse vetor aqui. O que implica, então, que independente da posição que ele está para cá, o produto desse F com esse R é um número constante. Então, aí surge a pergunta, mas que estranho, porque o R está aumentando. É verdade, à medida que o R vai aumentando, o φ vai diminuindo, então o produto módulo de R, módulo de F, vezes o seno do φ acaba ainda ficando constante.